Olá, crianças! Tudo bom com vocês? A nossa aula do dia 15 de abril de História e Ciências é no nosso livro didático. Vamos lá, crianças, pegar o livro? Ótimo! Abram aí na página 36 e acompanham a leitura com a tia Keila. Vamos lá? Vamos acompanhar a leitura? Os relógios. Podemos medir a passagem do tempo usando instrumentos como os relógios e os calendários. Os primeiros relógios eram feitos a partir de elementos da natureza, como a luz do sol, a água e a areia. O relógio de sol, por exemplo, mede a passagem do tempo por meio da sombra de um pino. Ao longo do dia, a sombra do pino muda de posição na superfície do relógio, indicando as horas. O relógio de água mede a passagem do tempo por meio da transferência de água de um recipiente a outro. O relógio de areia funciona de forma parecida, mas no lugar da água é utilizado a areia. Vamos dar uma observada aí, crianças, nesses 3 modelos de relógios. Deixa a tia Keila virar aqui a câmera. Fica melhor para te explicar. Olha aí, crianças. Esse primeiro relógio aí, ó, é o relógio de sol. Né? Estão observando? Esse aqui, ó, é a representação de um relógio de água. Vocês estão vendo, crianças? E esse terceiro é o relógio de areia, também conhecido como ampulheta. Aí nós temos aqui a nossa atividade. Vamos lá, crianças? Olha aqui a atividade. Marque as características de cada relógio. Aí nós temos aqui no nosso quadro, crianças, ó. Deixa a tia Keila voltar aqui. Aqui. Nós temos aí um quadro, né, crianças? Nesse quadro nós temos o seguinte: os elementos da natureza para medir a passagem do tempo. Funciona de dia e de noite. Nós vamos ter que observar a característica de cada relógio para podermos responder corretamente, tá bom, crianças? Aí nós temos aí do ladinho relógio de sol. Não é isso, crianças? Deixa a tia Keila voltar aqui para a atividade. Já vai fazer junto com vocês, tá bom? Nós temos aqui, crianças, ó, relógio de sol. O relógio de sol, vamos voltar aqui na atividade? Relógio de sol, por exemplo, mede a passagem do tempo por meio da sombra de um pino. Se é por meio da sombra, então o que ele usa? Elemento da natureza, né? Então, ó, elemento da natureza. É o que o relógio de sol é uma característica. Aí nós temos aqui, ó, o relógio de água. Vamos dar uma olhadinha lá, crianças, no relógio de água? O relógio de água mede a passagem do tempo por meio da transferência de água de um recipiente a outro. Então nós temos aqui, né, crianças, que é um elemento da natureza também. Só que esse elemento de água, ele funciona de dia e de noite. Então, vamos marcar o X aqui também, né, crianças? E o relógio de areia? Vamos dar uma olhadinha lá, crianças?
O relógio de areia, vamos ler com a tia Keila? O relógio de areia funciona de forma parecida, mas no lugar da água é utilizada a areia. Se é de forma parecida, né, crianças? Então já me deu a minha resposta. A característica dele é elemento da natureza e ele funciona de dia e de noite. Então, devemos marcar as duas vezes, né, criança? Muito bem. Vamos passar aqui para a página 37. Vamos lá? Na página 37, acompanhe a leitura com a tia Keila, por favor. Nós temos o seguinte. Atualmente, os relógios mais utilizados são os relógios de ponteiros e os relógios digital. Eles medem a passagem do tempo e horas, minutos e segundos. O relógio de ponteiros indica as horas, os minutos e os segundos por meio de 3 ponteiros, de tamanhos diferentes. Nesse relógio, as horas são marcadas no intervalo de 1 a 12. Por isso, o ponteiro das horas realiza 2 voltas ao longo de um dia para completar 24 horas. Vamos observar aí, crianças, o relógio. Deixa a tia Keila ver aqui. Aqui. Observe aí o relógio no livrinho de vocês, tá, crianças? Aí na página 37. Vocês observem aí esse ponteiro pequeno. Estão observando? O ponteiro menor. Isso. Ele indica a hora. O ponteiro grande indica os minutos. E o ponteiro mais fino indica os segundos. Alguns relógios não têm esse ponteiro, crianças. Geralmente os relógios têm o ponteiro pequeno e o ponteiro maior, que marca a hora e os minutos, tá bom? Vamos passar aqui para a nossa atividade? Na nossa atividade, nós temos aqui o seguinte. Vamos lá, crianças? Nós temos aí na nossa atividade, na número 12. Observe o relógio de ponteiros acima. Que horário ele está indicando? Vocês lembram que a tia falou que o ponteiro pequeno marca a hora? Vamos lá olhar com a tia Keila? Olha aí, crianças, o ponteiro pequeno. 9 horas, né? Nós podemos colocar 9 horas. 9 horas. Ou 21 horas. Ou 21 horas. Mais embaixo, nós temos aqui, ó. No relógio digital, as horas podem ser indicadas no intervalo de 1 a 24. Olha aí, crianças, ó. Esse relógio aqui, ele não é um relógio de ponteiros, ele é um relógio digital. O relógio digital indica diretamente as horas e os minutos. Alguns relógios digitais também indicam os segundos, mas é muito raro. Geralmente, eles indicam mais a hora e os minutos. Vamos lá, crianças? Próxima página. Abra aí para a tia Keila. Página 38. Vamos lá? Página 38. Nós temos o seguinte. Acompanhe a leitura com a tia Keila, por favor. A tia Keila veio aqui. Como o dia tem 24 horas, as 12 horas é o meio do dia. Como o dia tem 24 horas, as 12 horas é o meio, né? Quer dizer, a metade do dia.
Por isso, chamamos o horário das 12 horas de meio-dia. Veja como lê as horas após o meio-dia em um relógio de ponteiros e em um relógio digital. Vamos ver aqui com a tia Keila, crianças, ó. Olha aí, acompanha com a tia Keila. Este relógio, deixa eu te afastar aqui para vocês verem o relógio, tá bom? Esse aqui que está do ladinho da tia Keila. Este relógio de ponteiros indica 3 horas. Olha aí, crianças, ó. Olha o ponteiro pequeno aí no 3, tá vendo? Este relógio indica 3 horas. Como já passou do meio-dia, sei que são 3 horas da tarde. Por quê? Porque passou do meio-dia. Então, não é 3, né, da manhã. São 3 horas da tarde. Nesse outro lado aqui, criança, nós temos, olha aí, ó. Este relógio digital indica 15 horas. Este relógio digital indica 15 horas, ou seja, 3 horas após o meio-dia, ou 3 horas da tarde. Né, criança? Quando eu falo 15 horas, eu estou me referindo que é 3, tá bom? Vamos passar aqui para a atividade? Vamos lá, crianças? Aqui. Acompanha com a tia Keila, ó. A 13. Horas no relógio de ponteiros e no relógio digital. Vocês vão marcar a hora. Olha que legal, crianças. Nós temos aqui, ó, 8 horas da manhã. Vocês lembram que a tia Keila falou que o ponteiro pequeno marca as horas? Então, o que vocês vão fazer? A tia Keila vai fazer só esse exemplo aqui, tá bom, criança? 8 horas, então eu vou colocar um ponteiro pequeno aqui no 8 e o ponteiro grande no 12. Olha aí, crianças. E nesse aqui, ó, 4 horas da tarde. Você já sabe que o ponteiro pequeno marca a hora e o ponteiro minutos. Então, vocês vão fazer essa daqui, tá bom, crianças? Só que ele tá pedindo para me colocar no meu relógio digital, né? Se eu vou colocar 8 horas no meu relógio digital, eu vou colocar aqui, ó, crianças. Eu vou colocar 0, 8. Tia Keila, por que a senhora não coloca o 8 primeiro? Crianças, porque se eu colocar o 8 primeiro, vai ficar 80, né? Então, eu coloco 0 com 8, né? Vocês estão observando aí? E 0, 0. Aqui, ó, meus amores. 0, 0. Por quê? Porque está indicando que é 8 horas em ponto. 8 horas da manhã. E você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. 4 horas da tarde, você vai colocar no relógio de ponteiro e no relógio digital. Ok? É isso aí. Qualquer dúvida pode estar tirando com a tia. Capricha na tarefa.